a Rebeca Fim Falavinha. A Rebeca é pedagoga, já dá para chamar assim, né? Já. Se formou em pedagogia recentemente. E assim como eu, é uma estudante de psicologia, né? Mas a Rebeca tem uma história muito interessante, que foi contada assim por um acaso, na emoção do pai dela, numa entrevista que a gente estava fazendo com o Dr. Asdrubal Falavinha. Dr. Asdrubal, eu perguntei para ele, como é que foi a formatura ontem da tua filha? Ele disse, a emoção foi muito grande. Aí ele contou parte da história e a gente se interessou em contar mais essa história, porque envolve superação, envolve medicina, envolve ciência, envolve espiritualidade, envolve uma série de coisas. Superação, principalmente. Rebeca, conta um pouquinho da tua história. Quem é a Rebeca Fim Falavinha e o que aconteceu desde a tua infância até agora? A Rebeca Fim Falavinha é uma mulher que teve uma história de superação, onde teve muita fé, muita resiliência, porque aos 5 meses de idade eu fui diagnosticada com um tumor cerebral chamado oligodendroglioma. Opa, isso aí já me derrubaria. Como é que O nome já é complicado. Isso aí já me derrubaria no ar aqui, né? Eu não conseguiria dizer isso aí. Foi muito treinamento com meu pai para falar esse nome. Como é que é o... Dendroglioma. Glioma, tá, beleza. E foi diagnosticado depois de uma cirurgia. Eu fiz ao todo 6 cirurgias. Só quando eu era pequena eu fiz 3 cirurgias, sendo a última com 8 meses, que totalizou ficando sem metade do cérebro. E aí recomeçou a minha vida, né? Com a neuroplasticidade. Que não sei se muitos sabem, mas neuroplasticidade é quando o cérebro coloca as funções de uma metade do cérebro na outra, para conseguir reorganizar tudo. Certo. Então, desculpa a nossa ignorância na área da medicina e também na área da ciência aí, mas assim, na medicina foram retiradas partes, cada cirurgia tirava alguma parte do teu cérebro, é isso? Isso. Por isso que tu disse que tem metade do cérebro. É. É isso mesmo? Exatamente. Então, a Rebeca tem metade do cérebro. É. E como é que tu conseguiu fazer como é que foi essa reconexão? Porque eu não consigo imaginar isso, sabe? Assim, eu ouço e eu disse, meu Deus do céu, metade do cérebro. Foram anos de reeducar o meu cérebro, muito estudo, muita resiliência, para conseguir fazer o meu cérebro entender que é possível, sim, se organizar com metade do cérebro. Então, eu estudo o dobro para conseguir acompanhar os colegas. Eu tenho, muitas vezes, o desafio da socialização, porque quando eu estava na escola, no momento da socialização, entre 8 e 10 anos, eu tive convulsões, crises convulsivas, e isso atrapalhou muito o meu desenvolvimento na área social, porque eu tinha muito medo de ter crises convulsivas na escola, eu tinha muita vergonha, então eu acabava me afastando dos meus colegas, dos meus amigos, por medo de eles terem medo de eu ter crise convulsiva, do que eles iam pensar. Mas, ao longo do tempo, com o auxílio da última cirurgia que eu fiz, em 2019, eu tinha 17, 18 anos, melhorou. Teve uma época que eu parei de ter crise convulsiva, depois eu voltei, mas aí com a medicação que eu tomo, que é o Keppra, eu consegui ficar sem as crises convulsivas. Então tu precisa ainda da medicação. Sim, é necessário. Conta um pouco mais desse período aí dos 8 anos até os 12, dessa adaptação e dessa relação com os teus colegas de aula. Porque isso também é importante, né? Sim. Teve quem acolhesse, mas sempre tem quem fica assustado e não quer se meter nessa história, né? Exatamente. Muitas pessoas, os professores, os meus colegas, ficavam com medo, não sabiam o que fazer. E eu não sabia como explicar, ainda mais que eu tinha vergonha. Eles me perguntavam, o que tu sente?
como que acontece, e eu muitas vezes não queria responder porque eu queria que eles esquecessem completamente do que estava acontecendo. Sim. E teve algum momento que tu disse, em função disso, não quero mais ir para aula? Passou isso por ti, assim, de repente, não, tenho vergonha do que está acontecendo, tenho vergonha das convulsões, não... Não ir para aula, não. Mas não sair de casa. Por exemplo, tem uma festinha da turma, eu evitava ir. Tem um encontro das meninas, eu evitava ir por medo de ter uma crise convulsiva, ficarem preocupados e não saberem o que fazer. Mesmo eu falando, não é nada, pode me deixar. Até com os professores ficavam perdidos. Tinha uma professora que eu tive uma convulsão no meio da prova e ela não sabia o que fazer, me mandava eu tomar chá, mas chá pra mim não adiantava. Não adiantava. É a falta de é o medo mesmo, né? A falta de conhecimento. Exatamente, é bem isso. Muitos têm essa falta de conhecimento e não é à toa, né? Porque cada caso é um caso, cada aluno é um aluno. Então... Mas tu nunca deixou de ir à escola por causa disso? Não, nunca deixei. Sempre foi forte. Mas ali, porque tu tá contando esse período, porque é um período, assim, dos 8 aos 12, adolescência, infância. É um período diferenciado na vida de qualquer pessoa. Né? Exato, eu tinha dificuldade de me ver pertencente ao grupo, porque eu era diferente, querendo ou não. Sim. Seja fisicamente, como na parte intelectual, né? Rebeca, e quais são as tuas limitações hoje em dia? Quais são as tuas dificuldades que tu tem no teu dia a dia, na tua rotina? Eu tenho dificuldade visual, a minha visão periférica não é boa, por isso que na universidade eu faço parte do NAI, então quando tem provas ampliadas, atividades ampliadas, bom, agora com a tecnologia é menos, mas ainda tenho esse aspecto. Também a parte motora, né? Eu não consigo mexer os dedos, eu consigo mexer o braço, mas os dedos eu não tenho essa movimentação. Do lado esquerdo, né? Isso. E ao descer, por exemplo, na universidade teve um dia que eu estava descendo uma rampa e eu caí. Aí, a partir dali, eu tenho, na verdade, o medo de cair. Então, eu evito descer a rampa. Eu vou pela escada, mas com corrimão, porque sem corrimão eu tenho dificuldade. Claro. Bom, e como é que foi essa resiliência, essa reconstrução para ti, né? Porque é uma reconstrução, né, Rebeca? Uma reconstrução do cérebro, uma reconstrução de vida, essa resiliência, essa superação, essa vontade. Eu até te perguntei, né, no WhatsApp, em algum momento tu teve medo de morrer, por exemplo? Porque as tuas cirurgias foram quando tu era muito bebê, né? Mas assim, nesse período... Não, eu nunca tive medo de morrer, porque, bom, como eu falei anteriormente, eu era muito pequenininha nas primeiras cirurgias. E quando eu era maior, ali na cirurgia do olho, que eu tive estrabismo, na cirurgia do pé, na cirurgia da cabeça com 17, 18 anos, eu tive o apoio do meu pai, o Asdrubal Falavinha, e nunca tive esse medo de morrer, mas eu tinha um pouco de medo da cirurgia. Mas com o apoio do meu pai... tudo ocorreu bem. É um neurocirurgião, né? Exatamente. É um baita apoio, né, Rebeca? Convenhamos que é um baita apoio, né? E essa questão da família, do apoio da família, não só do teu pai, que tem todo esse conhecimento médico também, mas assim, do dia a dia, da tua mãe, dos teus familiares, como é que foi isso para essa superação? Minha mãe me apoiou bastante na questão de me locomover até os meus profissionais, seja TO, fisioterapia, academia. Bom, quando eu era bem pequena, aí pelos 7, 8, 9, 10 anos ou até antes, eu ia 2 vezes em Porto Alegre, antes ou depois da aula, dependendo o turno que eu estudava. E a gente ficava 2 horas. Primeiro começamos indo de ônibus até Porto. Por semana, é isso?
2 vezes por semana para Porto Alegre para. E a minha a fisioterapia, e a terapia ocupacional, que eu chamo de TO, era lá em Porto. E isso permaneceu até o 9º ano. Primeiro a gente ia de ônibus, depois a gente foi de carro. A gente tinha um motorista. E aí, às vezes, eu ia com a minha mãe e algumas vezes eu ia com a minha tia, mas era bem poucas. Era mais com a minha mãe. Então foi mesmo. importante, muito importante esse apoio para tua, né? E permaneceu até o 9º ano, porque no ensino médio começou muitos trabalhos, muitas provas e atrapalhou um pouco o meu ir. Então, Bom, eu voltei, aí eu fiquei só em Caxias. Claro. Rebeca, que recado tu daria? Porque tu mostra isso nas tuas redes sociais, né? Sim. Tu fala isso abertamente, tranquilamente, né? Do tipo assim, a gente vê, espera, a gente se emociona te lendo, e tu te autodenomina como uma palestrante em formação ainda, né? Sim, palestrante motivacional em desenvolvimento. Em desenvolvimento. E escritora. E escritora. Tá escrevendo um livro, é isso? Sim, eu estou escrevendo um livro sobre a minha vida. A tua vida. Escrevendo, tu mesmo escrevendo, né? Eu mesma. Tu mesmo. Tu tem prazo para esse livro aí ou não? O meu planejamento é final do ano estar pronto. Sim. Olha aí, ó. Vai Final estar do aqui ano para lançar o livro. Já tá convidada para vir aqui. Quando o livro tiver lançado, já tá convidada. Mas tem que ser primeiro aqui, tá? Tá bom. E isso tudo assim, quando tu pensa, por exemplo, assim, quando a gente entrevistou teu pai falou com uma emoção muito grande. Eu fiquei imaginando um pai entregando nessa situação toda, nesse histórico todo teu, a luta da tua família, a tua luta, entregar um diploma de pedagoga. Não, de um curso superior, podia ser qualquer outro, né? Tu viu essa emoção no teu... Como é que foi essa emoção? Conta pra gente agora na tua visão. Como filha, foi uma emoção muito grande, porque além dele estar me entregando como vice-reitor, ele também estava me entregando como futuro reitor da Universidade de Caxias do Sul. Sim. Que eu auxiliei ele muito nas eleições. Eu que gravava os vídeos. Era tu que fazia as redes sociais? As coisas, as legendas. Bom, eu inventei a conta Chapa Asdrubal e Terciani. Sim. Foi tu que inventou? Sim. Assessor de imprensa do... Olha aí, ó. Assessor de imprensa do Próximo pai. curso dela, acho que vai ser comunicação. Depois, não vai para jornalismo, não vai. Fica na psicologia, tá, Rebeca? Mas assim, então tu criou tudo isso, tu trabalhou em conjunto, né? Sim. Então vocês trabalham em conjunto, tu e teu pai? Sim. Seja nas palestras, seja nas redes sociais. E como é que é fazer uma palestra com o teu pai, contar a tua vida? Como é que vocês interagem no palco? É uma honra, né? Porque eu aprendi muito com ele a palestrar, a ensinar, mostrar os conhecimentos, interagir com o público. Então eu aprendi tudo com ele. Certo. E tem uma pergunta aqui, se o teu pai tornou-se cirurgião por causa da filha ou foi uma peça que a vida pregou? Foi uma peça, porque o meu pai já era neurocirurgião. Então... Teu pai só de universidade é quase mais de 30 anos, né? Então já era neurocirurgião. Então não foi uma peça. Não. Foi algo que... E como é que tem funcionado essas palestras, assim, no que tu fala nas palestras? Nas palestras que eu estou fazendo atualmente, eu palestro sobre distúrbio do sono, que é um assunto muito importante atualmente. Aliás, eu tenho que assistir a tua palestra. Então. Eu também. Porque hoje era 5h30 da manhã, eu já estava acordado. Meu pai fala da parte da medicina, coluna vertebral, essas coisas, hormônios. E eu palestro também sobre pedagogia. Eu participei do grupo Observa, da professora Nilda Estecanella, lá na Universidade de Caxias do Sul. E com isso eu consegui palestrar nacionalmente e internacionalmente sobre docência e a relação pedagógica, que é o que eu estudava e fiz um trabalho científico sobre isso. E essas palestras eram presenciais? Presenciais. Tu viajou? Não, eu. Não, Aqui, só. Era aqui as palestras.
Poxa, Só que era transmitido internacionalmente. internacionalmente. Tanto é uma internacional, tá em desenvolvimento, mas já é uma palestrante internacional, né, Margot? Isso aí, olha só. Já Bom, tá nós no- vamos fazer o seguinte, nós estamos conversando aqui com a Rebeca Fim Falavinha, ela está contando a história dela, do câncer no cérebro, desde a infância, né, a resiliência dela, o período escolar da adolescência, essa parte adulta. Nós vamos falar um pouquinho mais depois do intervalo sobre os projetos profissionais e como que, né, como é que vai ser a futura psicóloga também, né? E a entrevista com a Rebeca Fim Falavinha é uma maneira de a gente promover vida. Tu promove vida, né, nas tuas redes sociais falando da tua história. Tu concorda com isso, Rebeca? Concordo. E que as pessoas te dão de retorno daquilo que tu escreve, daquilo que tu conta? Muitas falam que eu inspiro vidas e elas se veem na minha vida. Muitas me contam muitas histórias de superação, de resiliência. É muito interessante isso. Eu até respondo. Nossa, é muito interessante. Eu fico muito feliz. Fica feliz de ouvir desse retorno. Sim. A gente estava falando dessa questão de ter metade do cérebro. É isso mesmo, né, Rebeca? Reforça pra gente essa história, assim, porque isso que chama muita atenção, né? E tu fala isso nas suas redes sociais. E esse retorno, eu acho que tem nesse sentido que a vivência de muitas pessoas e, né, com problemas infinitos, mas tu quer ser inspiradora, é isso? Eu quero ser uma palestrante motivacional, por isso que eu estou escrevendo o meu livro e futuramente eu irei fazer palestras sobre a minha vida. Agora eu estou fazendo sobre distúrbio do sono, sobre pedagogia e as minhas vivências na pedagogia e futuramente vai ser sobre a minha vida. A pedagogia surgiu, a vontade da pedagogia surgiu, por que, Rebeca, que tu acha que surgiu assim, essa coisa da pedagogia? Foi pelo teu período dos 8 aos 12 anos lá na escola? Desde quando criança eu tinha o sonho de ser professora, era um sonho de criança. Mas foi enfatizado quando eu entrei na escola e eu via a inclusão. Porque eu tive que lutar, e teve muitos desafios, eu tive que lutar para a inclusão. E eu consegui. Então, o meu sonho, o meu desejo era ser pedagoga na área da inclusão. E como é que é isso, ser pedagoga na área da inclusão? Já tem essa experiência? Já convive com essa experiência? Eu tive essa experiência um pouco no meu antigo emprego, que foi meu primeiro emprego. Eu fiquei por 3 anos e eu fiquei como monitora geral, mas eu também cuidava das crianças, os alunos de inclusão. Ah, tu teve essa Eu experiência. tive essa experiência principalmente com os autistas. Sim. Os alunos. Então veio todo esse gosto de fazer pedagogia e de trabalhar com inclusão. Sim. E depois teve o gosto de escrever, porque quando eu era criança, eu fazia com a minha professora, minha primeira professora particular, histórias. Histórias de diferentes assuntos. E eu tinha o sonho de ser escritora também. E isso está sendo concretizado agora com as redes sociais, onde eu próprio escrevo as legendas. A protagonista da tua história e consegue contar a tua própria história. E a psicologia, então, veio para te entender também nesse contexto todo. A psicologia veio porque eu quero auxiliar as pessoas a se libertarem dos seus limites emocionais. É isso que eu quero também. Agora eu já sei. Da mesa. Porque todo mundo fica. Quando o cara faz psicologia, entra no curso de psicologia, a gente diz para as pessoas dizem, tu tá fazendo psicologia, parece, tu quer te entender. Eu disse, não, eu não quero me entender. Eu me entendo com a minha terapeuta, né? Eu faço terapia para isso, pago ela para me entender. Eu quero estudar, eu quero aprender e quero fazer isso que tu disse. Repete isso que tu disse aí, eu quero Rebeca. auxiliar as pessoas a se libertarem dos seus limites emocionais. Eu vou usar essa frase, tu me deixa? Fantástica essa frase, hein? Alguém ficar tirando sarro que eu tô fazendo psicologia, eu vou dizer isso. lembra da Rebeca. Eu vou lembrar da Rebeca. Quero auxiliar as pessoas a se libertarem dos seus limites emocionais, tá aí. E como é que faz isso?
Como é que auxilia as pessoas? Como é que... Faz o curso de psicologia. Sim, a gente... É que no início a gente fica estudando grandes filósofos, né? A história da psicologia, que é recente, né? Verdade. Psicologia da década de 60, né? Mas assim, mas tem a questão da ciência, da filosofia, tem uma série que é importante estudar isso aí, né, Rebeca? Verdade, concordo. E que isso tem... E que isso, para ti... Tem despertado, né? Tem despertado. A psicologia tem me auxiliado bastante em entender as pessoas em todos os seus processos. Bom, como eu sou palestrante sobre distúrbio do sono, eu consigo entender o quanto a saúde mental faz conexão com o sono. Porque quando você está... Muitas pessoas, quando estão ansiosas, com medo, elas não conseguem dormir porque ficam pensando, os pensamentos ficam vagando pela mente... E daí acontece isso. Ou não sentem fome, ou sentem muita fome. Então... Os distúrbios. E as telas, hein, Rebeca? O que isso afeta? Agora já estão pegando a palestrante de distúrbio de sono, tá? E jovem, né? E jovem no contexto das redes sociais também, que utiliza as redes sociais para divulgar o seu trabalho também. Exatamente, mas assim, no sono, o que precisa para dormir melhor? É importante ter um ambiente silencioso, com um bom ar, um ar entre 18 e 21 graus. Comer alimentos leves e 3 horas antes de dormir, para fazer bem a digestão. Evitar depois das 3 horas da tarde cafeína como café, chá preto, refrigerante, chocolate, que eu sou uma formiga, né? Chocolate é complicado. Nós estamos no período de quaresma, só para deixar a nossa audiência, né? E a Margot fez como promessa, nos 40 dias de quaresma, não comer mais rapadura, né, Margot? Paçoquinha. É paçoquinha, ela é... Dá para viver sem paçoquinha. É outra formiga de paçoquinha, mas segue, Rebeca, te interrompi. Então, isso auxilia bastante. Outra, não ficar no celular, tablet, TV, 3 horas antes de dormir. 3 horas antes, Alberto. Desliga tudo. E assim, dormir longe do celular, né? Não tem essa de ficar com o celular perto para olhar as horas, porque olhar as horas, por exemplo, dormi, acordei 3 horas da manhã. Vou olhar o relógio. Deu. Se foi sono, né? Se foi. Então, é importante deixar o celular longe e o despertador virado para a parede. Que daí não tem aquela ansiedade. Eu preciso ver o horário. Né? Viu, Bruno? Isso aí. Boas dicas da Rebeca. Tu prestou atenção? As telas. E quem tem pet em casa também. Aí é brabo, né, Rebeca? Porque aí tem gato também para não deixar a gente dormir. Bom, mas nós estamos ouvindo aqui uma história de superação. Uma história de uma profissional, né, que é uma pedagoga, estudante de psicologia, que teve desde criança um tumor no cérebro, fez várias intervenções cirúrgicas. Vamos ver se tu aprendeu o nome do tumor. Não vou nem tentar. Não vou nem tentar. Mas era um tumor maligno, né? É com o. Raro, né? Eu fiquei ainda com essa coisa da metade do cérebro. Como é que... Assim, tu é filho de médico, mas tu é quase uma médica também, né? Porque tu explica muito bem a parte médica. Como é que alguém que tem a metade do cérebro consegue... levar uma vida perfeita, normal? Tu tem autonomia, só tem algumas poucas sequelas, né? Mas tu tem autonomia, tu fala, tu faz palestra, tu estuda, enfim, tu veio aqui dar uma entrevista e tem metade do cérebro. Isso mesmo. Mas não é sozinha que eu fiz isso, né? Eu tive a ajuda de profissionais, como a fisioterapia, a terapia ocupacional, a academia, o meu personal, que é o Everson. Então, eu tive esse apoio profissional. Não foi sozinha. De várias pessoas. Tem que ser estimulado e desde pequena, porque muitas vezes na adultez perde muito dessa neuroplasticidade. Então é importante desde pequena já ser estimulada
para ser a mais independente possível. E tu continua com todos esses estímulos. Continuo. Precisa ainda da fisioterapia, da academia, enfim, tu precisa de tudo isso. Sim. Sim. Rebeca, e o que tu fala para alguém que esteja passando por um momento difícil, assim, de recuperação, às vezes tem AVC, tem uma série de doenças, tumor, o que tu fala, qual que é a tua palavra de incentivo para essas pessoas que tu fala nas palestras também? Não deixem os seus limites definirem você. Não deixem os seus limites definirem você. E por que isso? Porque muitas vezes os nossos pensamentos fazem nos limitar. Por exemplo, eu tenho dificuldade de socialização, não vou conseguir palestrar ou não vou conseguir participar de uma entrevista. Não, eu sou capaz, eu sou uma mulher forte, é possível sim. Porque quando a gente acredita em algo, a gente consegue. Claro, tu falou dos estímulos, né, cara? Tem todos os estímulos de vários profissionais, mas tem a tua vontade de, não, eu vou superar isso. Exatamente. É isso. E qual é o percentual da tua vontade e do combo todo que tu tem que ser estimulada? Olha, eu me esforço bastante, eu tenho 100% de vontade e um pouco o auxílio dos profissionais. A fisioterapia na questão do equilíbrio, a TO na questão de tentar movimentar mais a minha mão, os meus dedos. A TO é a terapia ocupacional, Isso, terapia né? ocupacional. O personal na questão de movimentar a perna, baixar de peso. E também tem a minha mentora, que é a que me auxilia na comunicação, como me portar, toda essa questão. Tem mentora? Sim. Cara, é uma equipe multifuncional. E nesse combo, tem a espiritualidade também na tua vida? Sim. Eu leio diariamente a Bíblia, eu oro. Então, eu tenho esse combo da espiritualidade. Ela me auxiliou muito em me aceitar. Uhum. Eu ia te perguntar exatamente isso que a Margot perguntou, sobre a questão da espiritualidade. Porque tem essa coisa da espiritualidade na medicina também, né? Não, qual é a pessoa ora e se cura, né? E numa situação tão grave como a tua, né? A espiritualidade foi muito importante também. Foi muito importante. Eu vim de berço católico. A minha mãe aprendeu com a amiga dela a rezar o terço. Então, nesses momentos de cirurgias, né, um momento muito desafiador, elas rezavam o terço, iam na missa. Então, foi fundamental. Muita gente rezou por ti, então. Sim. Uma corrente de orações para ti. É. E isso, tu entende que isso também na medicina tem um poder? Eu entendo que sim. A espiritualidade é fundamental. Seja qualquer que for a religião, sim. É fundamental ter fé em algo. Não precisa ser diretamente... Porque, bom, nas religiões, cada religião é uma coisa, né? No catolicismo é a Maria, Deus, a Nossa Senhora de Caravaggio, dentre outros... eu lembrei de ti. Tatuagem de Nossa Senhora de Caravaggio aqui no braço. Nos evangélicos é o Espírito Santo, Deus, Jesus, tem o espiritismo, a Umbanda, né, de raiz africana, que tem Exu, dentre outros. E temos que respeitar todas as denominações religiosas, respeitar. né? E essa crença fortalece nessa tua vontade de seguir em frente, de tocar a tua vida. Fortalece. Me auxiliou muito em me aceitar e em ver que eu tenho um propósito nessa vida. Bom, nós vamos chegar no final aqui da entrevista, mas eu queria que tu deixasse assim, um recado para a nossa audiência que te ouviu, que conheceu um pouco da tua história, que pode conhecer mais também, com Rebeca _Fim _, é isso, né? Isso aí. É Rebeca com 2 Cs, _, Fim com N no final, a N de não, e no final _. Então lá é o Instagram da Rebeca, ela posta todas as coisas dela. Gostaria que tu deixasse um recado para nossa audiência, porque assim,
Eu confesso que eu fiquei emocionado em saber da tua história, né? Quando teu pai falou na entrevista, eu quis saber um pouco mais. E eu, te ouvindo, eu ponho na minha vida assim que às vezes eu fico, por pequenas coisas eu desanimo. Por pequenas coisas eu desanimo. Por pequenas coisas eu já desisti de fazer coisas. E aí vem aí uma menina que diz que tem metade do cérebro, né? Que fez um monte de cirurgia, que tem um combo de pessoas ao redor dela, que ela é resiliente, ela se forma, ela estudou, né? Teve convulsões no tempo de escola, e vem aqui dar um exemplo do tipo assim, eu tô vivendo, e eu vou viver, e eu vou ganhar, vou vencer, e então, cara, eu fiquei muito emocionado, viu, Rebeca? Muito emocionado mesmo. E tu, pra mim, tu é um exemplo de superação que serviu também o chapéu pra mim, né? Disse, Alberto, olha, Rebeca, que recado daria pra nossa audiência? Tenham fé, acreditem em si mesmo e não deixem que os seus limites definam você. Isso é o principal. Seja limite físico, limite emocional. É isso. É isso. A Sônia Negri está mandando um recado aqui pelo YouTube, youtube.com/acreditaf5. Ela disse, que história linda da Rebeca, de superação e resiliência. Está dizendo aqui a Sônia. E também tem, é que no YouTube tem uns arroba estranho aqui, Receitas Rainho 83, mandou um recado aqui, que maravilha de entrevista. Então, parabéns, Rebeca, tá? Obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é todo meu, porque, nossa, eu fiquei muito feliz. Minha primeira entrevista foi com vocês. E foi bem, né? Foi. Que nota, Margot, de 1 a 10? 10. Tipo... Que nem escola de samba, 10.